Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Esta semana continuamos com o mini curso Docker Essencial para a plataforma .NET. Este curso é um resumo do meu curso completo de Docker, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo. Veja também esse curso na Udemy, confira. Nesta aula, vamos continuar a tratar de volumes no Docker. Na aula anterior, eu apresentei o conceito de volume, onde vimos como criar um repositório de dados para os containers de forma que, se o container cair ou for removido, nós temos os dados preservados independente do estado do container. Para isso, nós definimos o mapeamento usando uma instrução Docker Container Run na linha de comando e usando o argumento "-v", onde definimos o repositório de dados no host, mapeando para uma pasta do container. O argumento "-v", ele faz o mapeamento e vai criar o volume no host se ele não existir. Veremos agora uma outra forma de definir um repositório de dados para um container de forma a preservar dados. Uma outra forma de criar volumes ou repositório de dados que porventura estão em um container é usar o comando docker volume create e o nome do volume. Este comando, ele cria um novo volume que os containers podem consumir e onde podem armazenar dados. Se você não informar o nome do volume, o Docker vai gerar um nome aleatório. Para visualizar os volumes existentes, nós usamos o comando docker volume ls. Então, neste comando, o Docker mostra qual o nome do volume e o seu driver. Geralmente, ele usa o driver local, que é o driver padrão do Docker. Então eu vou abrir o meu terminal aqui no meu ambiente Linux, instalado na máquina virtual, no Windows 10, e eu vou dar o comando docker volume ls para exibir os volumes existentes. Atualmente eu não tenho nenhum volume. Note que ele vai me dar a informação do driver e o nome do volume. Então, para mim criar um volume, eu dou o comando docker volume create e o nome do volume. Por exemplo, teste. Ele acabou de criar o volume teste. Se eu emitir o comando docker volume ls, ele me informa o driver, que é o driver local, e o nome do volume, que é o teste, que foi o nome que eu dei para esse volume. Agora, se eu não informar o nome do volume, por exemplo, se eu der o comando aqui docker volume create e não informar nada, ele vai atribuir um nome aleatório, um hash. Agora eu tenho no meu ambiente dois volumes, um volume cujo nome eu forneci, teste, e um volume cujo nome o Docker forneceu um nome aleatório. Então, para mim remover um volume, eu dou docker volume rm e o nome do volume, teste. Ele removeu o teste. Se eu quiser remover todos os volumes, eu dou docker volume prune. Ele vai pedir a confirmação e vai remover todos os volumes. Olha lá, ele deletou o volume que eu não havia deletado, o único que estava restando no meu ambiente. Agora, se eu der o comando docker volume ls, eu não tenho mais nenhum volume no meu ambiente. Então, nesta aula, eu vou criar um volume emitindo o comando docker volume create dados.db. E depois eu vou usar esse volume criado e vou fazer um mapeamento desse volume com um container do MySQL que eu vou criar. Então, eu vou voltar aqui para o meu terminal e vou dar o comando docker volume create dados.db. Vou verificar o comando docker volume ls. Então eu tenho um volume criado no Docker host chamado dados.db que usa o driver local. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou referenciar esse volume existente a um container criado a partir do MySQL. Então agora que eu tenho um volume chamado dados.db, eu vou criar um container e associar esse volume que eu criei, dados.db, que foi criado no Docker host, a um container do MySQL. Para isso, eu vou ter que criar um container do MySQL e eu vou usar uma imagem do MySQL. Vou usar a imagem 5.7. Para obter informações da imagem do MySQL, você acessa o Docker host aqui, né? Então eu estou aqui no repositório Docker Hub e eu estou aqui nas imagens oficiais do MySQL. Então eu vou usar a imagem tagueada 5.7. Aqui você tem a documentação e aqui é importante, que é uma informação que eu vou utilizar. Essa imagem
ela permite que você atribua valores a variáveis do ambiente. Então tem uma variável do ambiente que eu vou utilizar que é o MySQL root password. Essa variável do ambiente permite definir uma senha para o usuário root do MySQL. Então nessa imagem eu tenho que atribuir uma senha para depois eu poder entrar no container e acessar o MySQL com essa senha que eu atribuí. Então eu vou usar essa variável do ambiente. Isso aqui está na documentação da imagem. Então eu vou baixar a imagem, vou dar um docker image pool MySQL, vou usar essa versão da imagem e depois eu vou inspecionar essa imagem para mim obter informação do volume que está mapeado nessa imagem. Então, a saída desse comando inspect, nós vamos ver uma seção volume que vai indicar que essa imagem usa o volume identificado nesse diretório var/lib/var/lib/mysql. É aqui que o MySQL armazena os seus arquivos de dados. E para que eu preciso dessa informação? Para mim poder mapear o volume que eu criei, dados DB, para esse volume que está no container. Então eu vou abrir aqui o terminal. Então eu vou dar um docker images para ver quais são as imagens que eu tenho. Ó. Aqui tenho todas as imagens que eu tenho criado nessas aulas. E agora eu vou dar o docker, o comando image pool mysql 2.5.7. Ele vai lá no repositório, vai baixar localmente essa imagem. Eu poderia deixar para baixar quando eu desse o comando docker container run, mas eu vou baixar a imagem porque eu vou inspecionar essa imagem antes. Então ele vai lá no repositório, note que ela tem várias camadas, ela é um pouquinho grande, então eu vou pausar o vídeo aqui, quando eu terminar eu retorno. Pronto, ele baixou a imagem, ó, vou dar um docker images, está aqui a minha imagem, ó, MySQL e a tag 5.7. Eu vou limpar aqui o terminal, agora eu vou dar o docker, vou dar o comando para inspecionar a imagem, inspect MySQL 2.5.7. Note que ele me dá a informação das camadas que essa imagem possui e aqui eu tenho uma seção chamada volumes, que tem a informação, tá aqui ó. Então essa imagem possui um volume definido para essa estrutura de pastas. Então isso indica que essa imagem ele vai usar o volume para essa pasta, /var/lib/mysql, que é o local onde o MySQL armazena seus arquivos de dados. Assim, o container que for criado para essa imagem vai usar esse diretório para armazenar os dados. Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou dar o comando docker container run, vou executar em segundo plano, vou dar o nome para esse container de MySQL e vou mapear. Na aula anterior nós vimos a frag-v, o meu volume dados DB que está criado, para a pasta do volume do container. E aqui ó, eu vou usar a variável de ambiente ó, e de environment MySQL root e vou atribuir a senha não sei para o usuário root. E estou usando a imagem MySQL 5.7. Então eu vou criar um container com esse comando. Então retornando aqui, deixa eu ir aqui para o final desse arquivo, vou limpar e eu vou copiar aquele comando lá. Docker container run -d, vou executar em segundo plano, o nome do container é MySQL, a frag-v ele vai mapear. Como dados DB é um volume que já existe, então ele só vai mapear o volume do Docker host, o volume do container MySQL que eu estou criando. Eu estou definindo aqui a senha do usuário root como não sei e a imagem que eu estou usando é essa imagem aqui. Então, dando um enter aqui, ele vai criar o container. Então, se eu der o comando docker container ps, ó, eu tenho o meu container em execução. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou acessar o container via terminal, vou me logar no MySQL e vou criar um banco de dados. Para fazer isso, eu uso o comando docker container exec. Vou anexar aqui um terminal. A frag -i significa que eu estou usando aqui o modo iterativo e estou anexando um terminal. E vou executar esse comando aqui na imagem MySQL. O terminal vai executar um bin bash. Então eu vou aqui e vou executar esse comando. Docker container exec -it a imagem MySQL /bin /bash. Com isso eu vou entrar no container e vou poder interagir com o MySQL do container. Aqui eu errei o comando, né? Aqui é docker container. Pronto, eu estou no container. Se eu der um ls-g, ó, ele vai me listar.
Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando mysql, usuário root e a senha. Eu vou informar a senha que eu defini lá na minha variável de ambiente, que é não sei. Pronto, eu estou no MySQL. Se eu der um comando show databases, ele me exibe os bancos de dados existentes. Então agora eu vou dar um comando e vou criar um banco de dados. Create database testdb. Eu errei aqui, ó. Create database testdb. Pronto, ele criou. Se eu dar um show database, o meu teclado não está muito legal. Show database, databases. Eu vou ver aqui, ó, o banco de dados que eu criei lá no MySQL. Muito bem. Então eu entrei no container, acessei o MySQL e criei um banco de dados chamado testdb. Agora eu vou sair do MySQL, sair do container, vou limpar. Ó, o meu container ele continua em execução. Então eu vou parar o meu container e agora eu vou remover o meu container. Com isso, eu vou perder todos os dados desse container. Tudo que tinha armazenado lá vai ser perdido. Então eu vou remover. Agora se eu der um docker container ps, eu não tenho mais o meu container. Eu errei aqui, ó. Eu não tenho mais o meu container em execução. Então, teoricamente, como eu removi o container, tudo que existia naquele container foi perdido. Então, como eu criei um volume chamado dados.db, ó, o meu volume ele continua aqui, ó. Então, na verdade, aquelas informações que eu criei dentro do container do MySQL estão armazenadas aqui no volume. Então, para provar isso, eu vou criar um novo container. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu criei o banco de dados testdb, parei o MySQL, removi o container e agora eu vou recriar um container. Só que eu vou chamar ele, vou dar um outro nome para o container. Então eu vou usar a mesma linha de comando. Eu estou usando aqui o cache de comandos, fica mais fácil, né? Então aqui, ó, eu vou chamar ele aqui de MySQL2, tá? O nome aqui não importa, pode ser qualquer nome. Então agora eu estou criando um novo container. Aquele container primeiro ele foi removido. Ó, ele criou. Se eu der um docker container ps, ele está em execução. Então agora eu vou dar o mesmo comando para entrar dentro do container, que é o comando docker container exec, só que aqui é mysql2. Entrei no container. Então agora eu vou me logar no MySQL, vou usar o usuário root e a senha é a mesma, não sei. Então vou informar, não sei. Estou no MySQL, então vou dar show databases. Como o mapeamento desse container é o mesmo do container anterior, eu estou mapeando a pasta var_lib_mysql, que nessa imagem é onde o MySQL guarda os dados, para o meu volume dados.db. Então os dados do container anterior vão estar armazenados aqui. Então o meu arquivo testdb tem que aparecer aqui agora. Então vou dar show databases. Olha aqui, ó, testdb. Então, dessa forma, nós vimos que os dados são persistidos quando você salva os dados no volume. Assim, eu posso remover um container que os dados que porventura nele existirem, se forem mapeados para um volume, estarão preservados. Até a próxima aula.